Olá, pessoal! Vamos entrar hoje em um tópico que é meio que o pesadelo de muita gente no fundamental. Muitas escolas, inclusive, nem passam isso. Inclusive, eu não aprendi isso na escola. Ou talvez era para eu ter aprendido, mas não ocorreu. Vamos lá. É a parte de fatoração. Mas óbvio que vai ser picado em uns 10 vídeos por aí, porque é muita coisa. Então vamos começar com um tipo mais simples de fatoração, que é o fatorar, colocar em evidência, o que as pessoas chamam. Colocar, colar não, colocar em evidência. Para que serve a fatoração? A gente já avisa de antemão, né, quando a gente começa a ensinar, que ela tem muitas utilidades para simplificar expressões que a gente não conseguiria entender sem a fatoração. Então, primeiro a gente tem que começar com a parte chata de fazer sem entender exatamente o porquê que a gente está fazendo aquilo. Mas então, uma hora faz sentido. Então, vamos começar botando exemplos. A parte mais comum que acontece é quando você tem um número multiplicando o x mais outro número multiplicando o y. Perdão, outro número não, tem que ser o mesmo número multiplicando o y. Por quê? Quando é o mesmo número multiplicando duas coisas, está somando, nós fazemos o contrário da distributiva, que é o que nós chamamos de colocar em evidência. É como se o A saísse para fora e o x e o y ficasse fechado, se isolasse em uma muralha. Percebe que ir daqui para cá é a novidade, colocar em evidência. Mas ir daqui para cá é o que a gente já sabia fazer antes. É a distributiva. Se você pegar o A e multiplicar pelo X, você volta para o AX. Se você pegar o A e multiplicar pelo Y, você volta para o AY. E isso parece muito trivial, mas na verdade não é tão trivial assim. Digamos que você tem a seguinte expressão: AX mais AY dividido por x mais y. Temos aqui uma fração algébrica, onde tem letras em cima e letras embaixo. O que a gente fala sobre isso? Nada. Buieca de buieca, porque não dá para saber o que fazer com isso. Mas vamos aplicar isso, de colocar em evidência. Eu coloco o A para fora e quem fica dentro do parente? O x mais y. Bom, a parte de baixo eu só copio. Olha só, esse x mais y embaixo, x mais y em cima. Vamos relembrar o que acontece com números, ó. Se você tem 3 vezes 2 e aí você divide por 2. 6 em cima dividido por 2 vai dar 3 de qualquer forma. É como se cancelássemos o fator comum. Vamos tentar com outro número. 8 vezes 10 dividido por 10. 8 vezes 10 vai dar 80. Dividido por 10 vai voltar a ser 8. Cancela o fator quando ele está em cima e embaixo da fração. Aplicamos a mesma regra em frações algébricas, porque são basicamente incógnitas ou variáveis representadas por números. Então, cancelo a mesma coisa em cima e embaixo. Sobrou somente o A. Essa fração aqui feia que não sabíamos dizer nada sobre elas é o próprio A. Isso é útil também quando tratamos com números. Por exemplo, se você tiver 10x mais 10y e esse 10 está te atrapalhando e está tudo sobre 10, veja só, coloco o 10 em evidência, sobra x mais y em cima e fica o 10 embaixo. Cancelo o 10 em cima e cancelo o 10 embaixo, é só x mais y, sumir com a fração. E isso serve também com subtração. Se você tiver 16x menos 8y sobre x menos 2x menos y, essa parece mais difícil, né? Bom, ó, os dois, 8. Se eu posso colocar um 8 em evidência? Posso, porque ó, 16 não tem o mesmo número em comum, mas o 16 é 8 vezes 2. 8 vezes 2x. 16x é 8 vezes 2x. Então, se eu colocar 8 em evidência, vai sobrar 2x em cima, e tirei o 8 em evidência do y, ficou y. Olha. Embaixo, a gente só copia. Coincidência? Não, não é coincidência, porque a fatoração é feita para isso mesmo. Cancela em cima, cancela embaixo. Não acredito. Sobrou 8. Essa fração algébrica equivale ao número 8. Olha só.
E sem esse argumento de colocar em evidência para simplificar, não seria possível fazer isso. E é realmente surpreendente resultar em 8. E é basicamente isso. Vamos fazer mais alguns exemplos. Se você tiver mn mais k, não, perdão, mais mk sobre k mais m, x, y, não, xx, certo? Bom, vamos colocar em evidência. Em cima, o que está em comum é o n. A gente olha o que tem em comum e bota para fora. Sobra dentro do parêntese o m no primeiro termo e no segundo o k, tendo tirado o n. Veja que embaixo também tem coisas em comum, ó. O x, bota o x para fora e sobrou o quê? M, na verdade k, né? K mais m. Percebe que o de cima e o de baixo está meio que invertido, mas se você faz um número mais o outro, ou o segundo mais o primeiro, a ordem da soma não importa. 1 mais 2 ou 2 mais 1, não importa, é a mesma coisa. Então a gente troca a ordem somente da soma e cancela. Pronto, isso é só n sobre x, o que é bem mais simples do que essa fração original. Então, o intuito principal da fatoração é simplificar expressões que seriam extremamente chatas de se trabalhar com. Simplificações que às vezes são a única maneira de calcular alguma coisa. Deixa eu ver um exemplo. Ó, se tivéssemos 10 a 999 menos 10 elevado a 998 dividido por 10 elevado a 997, isso seria uma coisa que nós não temos calculadoras, as nossas calculadoras científicas não conseguem calcular isso. A maioria das calculadoras que você acha por aí não vão conseguir calcular. Enfatizo que as calculadoras científicas não conseguiriam calcular isso. Alguns softwares online conseguiriam porque eles usam um sistema diferente que não é exatamente calcular, eles usam simplificações. Calculando diretamente, esses números teriam 999 casas numéricas. Isso é um número muito grande. Você demora muito para escrever esse número. Então não daria para calcular nem com a calculadora. Mas vamos tentar simplificar. Ó, 10 a 999 é 10 vezes 998. A gente já falou sobre potências. Isso significa que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 repetido 999 vezes esse procedimento. 10 vezes 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 10 até fechar 999 10 multiplicados entre si. Então eu vou botar um deles para fora. Não tem nada multiplicando ele, então eu vou fazer vezes 1. Nossa, por que eu estou fazendo isso tudo? Quer ver? Bom, veja só o que eles têm em comum. 10 a 998. Tirei ele em comum. O que sobrou no primeiro termo? 10. E no segundo termo? 1, que estava multiplicado por ele. Porque se eu não colocasse esse 1 e eu tirasse ele, não ia sobrar nada. Quando a gente fatora, não tem essa de não sobrar nada. Sempre sobra algo quando você coloca em evidência. Este algo é o 1 que estava multiplicando. Embaixo está 10 a 997. Bom, vamos lá. Se eu tenho 998 10 em cima e eu for cancelar o máximo possível desses 997, veja só. 10 vezes 10 a 997, tirei um deles para fora, né, tinha 998 10 ali e eu botei mais um ali para fora. Eu posso cancelar ele. 910 elevado a 997. Sobrou somente 10 vezes 10 mais 1. Isso equivale a 10 vezes 11, que é 110, um número que deveríamos ser capazes de calcular, mas nem nossas calculadoras conseguiriam. Uma prova disso, vamos pegar aqui, ó. 10 elevado a 998. Vamos ver? 10 elevado a 998 com uma calculadora científica. Math
error, erro de matemática. Nem as calculadoras científicas conseguem calcular esse número, porque ele tem muitas casas decimais. Então é necessário softwares computacionais bem mais elevados. A título de curiosidade, na verdade, quase todas as calculadoras científicas calculam somente 99 dígitos de precisão. Quando você chega a ter 10 dígitos de precisão, 100 dígitos de precisão, ela começa a dar erro e não calcula. Então, obviamente, algo com 999 dígitos, ela não iria conseguir calcular. Então, está aí o primeiro passo rumo à fatoração e por que ele é importante. Simplificar frações que, teoricamente, nem com calculadora conseguiríamos. Até a próxima, pessoal.